Olá, como prometido, estamos de volta e desta feita quero trazer mais um tema muito importante e creio eu que há necessidade de nós esclarecermos à luz da Bíblia esse assunto que neste momento eu irei abordar. É algo muito mal interpretado, muito mal entendido por muitas pessoas. Talvez vá ser um assunto até um pouco polêmico. Bom, o que eu quero falar neste momento, este tema de hoje, é onde reside Satanás. Ou seja, sua habitação. Você por aí já ouviu alguém em sua pregação, em sua mensagem, dizer assim: Satanás fez uma reunião no inferno, ou alguns dizer: Satanás, a casa dele é o inferno, Jesus tomou da mão dele a chave do inferno, da própria casa dele e tal. Você já ouviu por aí alguém dizer que Satanás, a casa dele, o lugar dele é o inferno, onde ele reside ultimamente? Bom, será que isso é verdade? Será que isso tem comprovância, concordância bíblica? E é o que eu quero trazer, eu quero vos trazer neste momento para a nossa compreensão. À luz da Bíblia, onde reside, será que o Satanás ele tem um lugar específico de moradia? Então vamos fazer um resumo bíblico, vamos fazer um panorama bíblico para nós compreendermos melhor sobre esse assunto. Queridos, veja bem, nós aprendemos, entendemos, eu creio que muitos sabem disso, que Satanás ele residia no céu com Deus. Mas por rebelar-se contra ele, a Bíblia vai dizer, ainda que falando de alguns reis, né, ali na profecia de Isaías, também de Ezequiel, mas podemos assim dizer que faz um apontamento, uma alusão um pouco da história de Satanás, onde vai dizer que se achou no coração dele maldade, e até no livro, se eu não estiver enganado, no livro de Tito ou Timóteo, mas parece que no livro de Timóteo vai falar isso, que houve essa soberba no coração de Satanás, por isso que a pessoa que deseja tal ministério não pode ser alguém novo convertido ou neófito em outras traduções. Paulo ele vai falar isso, para que não caia na tentação de Satanás, para que não se ensoberbeça. Então isso nos dá a entender que o maligno ele se ensoberbeceu, achou-se essa maldade no seu coração, esse desejo de ser maior que Deus, e algumas dessas passagens, Isaías e também Ezequiel vai falar disso, ele quis ser maior do que Deus, fazer o seu trono às alturas. E percebemos então que Satanás ele foi lançado do céu. Ele perdeu, ou seja, a sua posição de querubim ungido, do maestro, aquele que estava próximo do trono de Deus, o maestro do louvor, por que não dizer, vamos parafrasear dessa forma, mas nós percebemos que então ele foi lançado dali. Nós temos textos bíblicos que falam isso. Vamos começar por Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. A Bíblia vai nos dizer da seguinte forma no versículo de número 3 e 4. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando à luz, lhe devorasse o fio ou tragasse, em outras traduções. Aqui é uma alusão ao próprio Satanás, claro, de uma forma figurativa. Quando se fala de estrela, está falando dos anjos que desceram com Satanás do céu, que saíram dali no momento que ele foi expulso. E esse dragão é o próprio Satanás, como mais na frente vai dizer. Mas deixa eu focar nesse versículo. Daqui nós vamos entender que é a queda de Satanás do céu. O próprio Jesus, quando seus discípulos chegaram contentes, felizes, dizendo: olha, os demônios se sujeitaram a nós e tal. Jesus ele vai dizer, lá em Lucas 10, no Evangelho de Lucas, você pode acompanhar em sua Bíblia e em sua casa comigo,
no Evangelho de Lucas, capítulo 10, e o versículo de número 18. Jesus ele vai falar, ainda que de forma bem breve, bem rápida, ele vai falar sobre isso. Olha o que diz. Disse-lhe Jesus: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Esse cair, esse verbo, nós vamos perceber que é algo que aconteceu no passado. Caiu. Ele viu ele cair. Viu. Eu vi Satanás cair como um raio do céu. Então, é algo no passado. Então, faz-se alusão à própria queda de Satanás, a sua expulsão do céu. Bom, mas essa expulsão do céu, ele foi expulso da sua posição de querubim ungido, responsável pelo coral angelical, como nós já ouvimos muito isso. Ele foi expulso dessa posição, ele perdeu essa posição. Mas, quando nós navegamos mais na Bíblia, nós vamos entender que Satanás, ele então começou a habitar também na terra. Ele habita na terra. Satanás, ele vagueia, ele anda pela terra. Junto com seus demônios, eles estão a observar a humanidade. Vamos para Apocalipse capítulo 12, verso 4. Aí da sua segunda parte vai dizer: o dragão parou diante da mulher. Ora, onde estava esta mulher? Eu não quero dizer, esta mulher é a igreja, esta mulher é Israel, essa mulher é Maria. Não é isso que eu quero abordar. Apenas nós estamos falando aqui sobre Satanás. Mas isto faz-se alusão à grande tribulação. Sabemos que está dentro desse contexto. Então, ele parou aonde? Na terra. Satanás, ele está na terra. De certa forma, ele ainda anda sobre a terra. E quando nós olhamos primeiro a Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8, o apóstolo Pedro ele também vai falar disso. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ora, se ele está, Pedro ele está se referindo a pessoas, ele está dizendo que o diabo, o vosso adversário, está no derredor. É necessário frisar que derredor e redor é a mesma coisa dentro do dicionário. Então, se ele está ao redor ou derredor, ele está ao redor de pessoas. Onde estão essas pessoas? Na terra. Então, Satanás ele está na terra. Vigiai, vosso adversário anda em derredor, rugindo como leão, à busca de quem tragar. Então, ele está na terra. E Pedro ele está falando a cristãos, a crentes. Então Satanás ele busca espiando, rodeando, andando ao redor dos cristãos, à procura de uma falha, de um erro para destruir, esprar ciladas e destruir estes. Mas não para por aí, porque nós vamos perceber ainda, para nós entendermos que Satanás também ele anda aqui na terra, que ele está também de certa forma na terra. O próprio livro de Mateus, a própria tentação de Jesus, ela nos mostra isso. Vamos para o livro de Mateus, capítulo 4, e o versículo de número 1. Então, Jesus foi levado pelo Espírito, ou seja, Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso aconteceu não no céu, isso aconteceu na terra. Então, o inimigo de nossas almas, ele anda aqui na terra. Ele exerce, só para você ter uma noção, ele exerce domínio sobre a humanidade caída, o mundo caído. E influencia a humanidade, ou seja, a mente das pessoas caídas, das pessoas que não estão com Cristo, que ainda não se converteram ao Evangelho, ele influencia a mente dessas pessoas. Vamos comprovar isso? Vamos comprovar isso. Efésios 2, 2. Efésios 2, 2. Nos quais andaste outrora, ele está falando a cristãos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito, que agora opera nos fios da obediência. Aqui está dizendo que as pessoas que agora estão em Cristo, conversos em Jesus, eles andavam segundo o curso deste mundo, como as pessoas que estão sem Cristo hoje andam, segundo o curso, ou seja, a direção
deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar. Quem? Satanás. Então ele influencia o curso desse mundo. Isto é tão certo que o próprio João, apóstolo João, ele vai dizer em sua epístola, sua primeira epístola, capítulo de número 5 e versículo de número 19, sabemos que somos de Deus. Novamente ele está falando a cristãos. Essa carta é mandada a pessoas crentes, convertidos, tá? Pessoas que estão no evangelho de Jesus, andando segundo a vontade de Jesus. Sabemos que somos de Deus. Quem está em Jesus é de Deus, filho de Deus. E que o mundo inteiro jaz quer dizer estar no maligno. O mundo está no maligno, ou seja, o maligno, ele está coordenando, influenciando o curso desse mundo, as diretrizes. Então ele influencia as pessoas para viverem da forma que estão. Então a maioria dos acontecimentos, destruições, famílias sendo destruídas, lares, a humanidade como está hoje, isso advém, claro, da própria influência de Satanás na mente das pessoas. Claro que as pessoas têm participação com isso porque se deixam levar. O ser humano ele tem um livre-arbítrio, mas como ainda está nessa condição caída, porque está sem Jesus, Jesus é quem regenera, o Espírito Santo regenera a pessoa, então esses são fáceis de ser influenciados por Satanás, e daí então começa a fazer várias coisas, como nós estamos vendo em nossa humanidade secular. Então o inimigo ele está na terra, ele anda, ele percorre na terra, ele está em busca de quem tragar, ele influencia essa humanidade, ele é o Deus deste século, como vai dizer em Coríntios, o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então ele é o Deus desse século de certa forma, porque ele está reinando sobre as pessoas que assim permitem ele fazer isso. Quando o homem ele peca no paraíso, Adão acaba dando esse direito para o diabo desse governo terrestre. Porque até então era Adão que estava nesse domínio, mas infelizmente após o pecado, eles dão essa oportunidade para o inimigo exercer esse domínio sobre a terra. E quando nós observamos mais ainda dentro da palavra, só para nós termos uma noção, na tentação de Jesus, Mateus, capítulo 4, quando nós olhamos o versículo de número 8, olha o que Satanás vai falar. Levou novamente o diabo ao monte muito alto, e mostrando-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Versículo 9. E diz, tudo isto te darei, se prostrado me adorar. Por que isso? Porque o inimigo, ele está, claro, influenciando este mundo. Ele exerce esse domínio sobre os reinos desse mundo. Isso é muito bem verdade, a Bíblia não mente, a Bíblia não pode mentir. Então, o inimigo ele está dessa forma. Ele exerce, de certa forma, esse governo sobre a humanidade, sobre os reinos desse mundo. Ele ofereceu isso para Jesus. Mas, amados, nós vamos perceber que Satanás, ainda que ele reside, ainda que ele perambula, anda na terra, mas ele reside também nas regiões celestes, no ar. Vamos ver isso dentro de uma comprovância e concordância à Bíblia. Efésios, capítulo de número... Efésios, capítulo número 6, versículo de número 12. Olha o que o apóstolo Paulo ele vai dizer. E Paulo aqui ele não está mentindo. Vamos lá, Efésios 6, 12. Pois não temos de lutar contra carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Nas regiões celestes. Então, há espíritos e o próprio diabo, eles também têm essa liberdade, eles têm esse império das trevas nas regiões celestes. Em uma certa parte, não falamos propriamente dito no céu atmosférico, este céu azul que a gente olha, mas há essa parte das trevas, onde podemos dizer que este império
do maligno, onde eles residem, eles, seus espíritos imundos, mas não que eles moram, ficam lá a todo tempo. Eles descem para a terra. E nós vamos perceber isso também em Efésios. Ainda em Efésios 2:2, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Tá? O diabo opera nos filhos da desobediência, aqueles que estão afastados de Deus, porque estão sem Cristo Jesus. Então ele opera, ele influencia a mente das pessoas. E é interessante que o texto vai dizer que este príncipe, que é o diabo, ele é um príncipe, ou seja, um governante do poder do ar. Então ele habita nesta região do ar também. Ele está na terra, ele anda na terra, mas também tem esse lugar, onde é aí na região das trevas, do ar, região da maldade, como vai dizer o apóstolo Paulo. Temos que lutar contra as potestades, esses poderes deste mundo tenebroso, mas ainda assim está dizendo deste mundo tenebroso, porque eles influenciam o curso desse mundo. Bom, mas talvez observando isso, nós vamos pensar, ou nos indagar, se Satanás, ele anda na terra, ele tem esse local também no ar, lugar das trevas, onde ele e seus espíritos, se nós somos a mais profundo nisso, é só a gente observar que o anjo Gabriel, quando queria trazer a resposta para Daniel, ele foi impedido pelo príncipe, isso fazendo alusão ao próprio Satanás. Então foi no ar, esses espíritos imundos, daí que então teve que vir o arcanjo Miguel para guerrear, e então ele poder trazer essa mensagem para Daniel. Olha que interessante. Só para nós termos essa comprovância. Bom, mas Satanás, talvez você observe aí no livro de Jó e se pergunte, bom, mas então por que ele pôde ir até o céu? E quando nós lemos o livro de Jó, nós vamos entender que Satanás ele tem acesso ainda ao céu. Talvez aqui alguns vão se escandalizar, mas como assim? Mas por quê? Se ele foi detido, derrubado lá do céu, caiu como um raio aqui sobre a terra, como disse Jesus. A gente tem que entender que Satanás ele perdeu a sua posição como querubim ungido no céu. Ele não rege mais ali o coral angelical, de ficar perto do trono de Deus. E nós vamos ver que a Bíblia vai explicar isso. Se nós olharmos o livro de Jó, nós vamos entender qual é o ofício de Satanás. Ele não tem mais esse ofício como querubim ungido. Ele não ocupa mais essa mesma posição. Mas Satanás, ele tem acesso ao céu agora como um acusador. Esta é a posição dele ainda hoje. Não que ele mora no céu, não. Ele vai até lá. Ele pode ir até lá com seus espíritos. Vamos ver isso. Aqui em Jó, capítulo 1, versículo 6. Certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Aqui está fazendo alusão aos anjos. Os filhos de Deus aqui são os anjos. E veio também Satanás entre eles. Porque ele foi até lá, ele subiu até lá. Isso aqui é para nós termos essa noção. Ele reside aqui na terra, ele está nessas regiões ali onde tem esse império das forças malignas, onde ele se reúne, e também ele vai até o céu. Mas nós vamos ver qual foi o objetivo dele. Disse o Senhor a Satanás, de onde vens? Olha o que ele vai dizer. Respondeu Satanás ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Percebeu onde ele estava? Ele estava na terra, então foi até o céu. Deus ele permite Satanás ir até lá, mas ele não tem mais aquela posição dele, volta a repetir como antes. Ele vai lá com o objetivo de acusar. Nós vamos já comprovar isso. Se nós percebermos, ele não foi só essa vez aqui, ele foi outra vez de novo. Ele voltou para a terra para fazer o que fez com Jó, para tocar ali em suas coisas, e também voltou de novo. Olha que interessante, capítulo 2, versículo 1. Em outro dia vieram os filhos de Deus apresentar-se perante, em outro dia, o Senhor. E veio também Satanás entre eles. Percebeu como ele vem para a terra e volta de novo? Para nós encerrarmos essa questão, nós vamos perceber
Porque o inimigo de nossas almas, irmãos, ele ocupa a posição de acusador. Ele vai até diante de Deus com o objetivo de acusar as pessoas, principalmente os servos de Deus. É esses que ele vai acusar diante do Senhor. Falar da vida destes. Porque Satanás está ao derredor. Ele observa a humanidade. Ele observa os cristãos, o comportamento destes, para fazer reclamações, acusações até Deus. Vamos comprovar isso no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12. E versículo de número 10. Então houve uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder de seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Tá? Isso daqui talvez alguns vão ler esse contexto e pensar: isso foi há muito tempo antes, quando Satanás foi precipitado. Como isso pode ter sido antes? Pois está falando no presente. Tá? Isso, claro que vai acontecer no futuro, mas a linguagem aqui é no sentido presente. Foi lançado. Ele acusava de dia e de noite nossos irmãos. Tá? Isso daqui, no contexto apocalíptico, é futuro. Isso vai acontecer brevemente ainda. Ou seja, Satanás ele vai perder essa posição de acusador. Ele não vai ter mais esse direito de ir ao céu acusar. Isso vai se dar quando? Quando a igreja subir, começar a grande tribulação. Então nós vamos perceber que vai chegar o momento. Um momento aí no período tribulacional, em que Satanás ele vai ser detido, lançado do céu. Vamos ver isso no versículo 7. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. O seu lugar de acusador. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana o mundo. Engana no presente. Engana o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados junto com eles, porque eles foram formar esta guerra. Perceba que aqui dentro do contexto, quando esta mulher deu à luz ao filho, que foi Jesus, Satanás tentou tragar, isso aconteceu, nós vamos perceber, tentou destruir Jesus, mas não conseguiu. Então vai dizer que a mulher fugiu para o deserto. Essa mulher, eu sinto, tem que falar, é o povo de Israel. E ali ficou esses tempos que nós fizermos o cálculo, é o período tribulacional. E daí então é que Satanás vai subir ao céu junto com seus anjos e guerrear. E guerrear. A igreja já estará no céu. Nós que cremos aí no arrebatamento. Então, Miguel, com seus anjos, também vão batalhar contra Satanás e ele vai vir para a terra. É por isso que aqui no versículo 12 vai dizer: pelo que alegrai-vos aos céus, e vós que neles habitais. Vós que neles habitais. A igreja já vai estar no céu. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Com esse pouco tempo? O tempo tribulacional que vai acabar. Aqui pode já se estar entre 3 anos e meio. 3 anos e meio faltam. E Satanás ele sabe disso. E então ele, sabendo que falta um pouco tempo, ele vai começar ainda mais a investir aqui na terra. Isso vai acontecer no período tribulacional, nós vamos entender isso. O anticristo vai estar operando pelo poder de Satanás.